Olá, bem-vindos a este nosso mergulho. Hoje o foco é uma única obra de arte contemporânea brasileira. Uma escultura sem título, bem intrigante, do Fernando Maragattaba, de 2024. Isso. E a gente se baseia numa análise detalhada da Ana Celeste sobre essa peça. Exato. E a nossa missão aqui é, desvendar as camadas formais conceituais dessa obra, que é feita, de materiais super comuns, quase descartáveis. Mas assim, parece ter uma mensagem bem potente. Com certeza. E o que chama atenção logo de cara, é uma pequena bandeira na escultura. Tem uma frase: abaixo a nobreza. Curioso isso. Muito. Um jogo de palavras, né? Pois é. Ok, vamos começar a desembalar isso. Começando pela forma. Como ela é fisicamente? Olha, é uma escultura pequena, tridimensional. A análise descreve que ela lembra vagamente uma figura humana. Talvez um sentinela, assim, meio improvisado. Uma sentinela. É. E os materiais são bem do nosso dia a dia mesmo. Garrafa PET, arame e papel. PET, arame e papel. Nossa, materiais bem humildes. E como eles se combinam na peça... Bom, aqui começa a ficar interessante, né? A garrafa PET e o arame, eles criam uma estrutura vertical, tipo um esqueleto. Ah, entendi. Aí o papel cobre essa estrutura e é onde aparece o texto da bandeira. A análise da Ana Celeste, ela aponta uma tensão visual forte aí. Uma tensão? Como assim? A durabilidade da PET, que é industrial, contrastando com a fragilidade do papel, a maleabilidade do arame. A estética toda é descrita como crua e inacabada, quase gritando, fui feito à mão, sabe? Faz sentido. Ressaltar o processo manual. E além dessa estrutura geral, a análise fala de outros detalhes visuais marcantes, certo? Tem algo sobre olhos vendados. Tem, sim. A figura tem os olhos cobertos por uma faixa preta. A leitura da Ana Celeste sugere que isso pode, talvez, apontar para uma cegueira social, uma dificuldade em ver ou em ser visto. Interessante. E tem mais, faixas vermelhas que parecem apertar o corpo da figura. Isso pode indicar luta, contenção, sabe? Amarras. Nossa, e ainda tem um aspecto meio híbrido, quase animal. Elementos que lembram chifres, orelhas longas. Quanta coisa numa peça tão pequena, mas vamos voltar àquela frase. Abaixo a nobreza. Como a análise interpreta isso? Porque subverte totalmente o abaixo a nobreza que a gente conhece, né? Exatamente. Esse é o ponto conceitual chave segundo a fonte. O a aí é do verbo haver, de existir. Ah, tá. Não é a preposição. Isso. A frase não ataca a nobreza, mas, reposiciona ela. A nobreza estaria no que está embaixo, no chão, no descartado, no invisível. E os materiais ajudam nisso, né? O lixo reciclado, os elementos pobres. Com certeza. Eles dão forma concreta para essa ideia. É uma inversão simbólica bem forte. O valor não está no topo, mas na base, no que foi rejeitado. Faz todo sentido conectar a materialidade pobre com essa ideia de nobreza abaixo. E o fato da obra ser sem título, como isso entra na conversa? Geralmente títulos conferem status, né? Perfeito. A ausência de título para a análise reforça a mensagem. A nobreza tradicional é definida por títulos, por nomes. A nobreza que a obra sugere, ela existe fora dessas convenções. É anônima. Entendi. E a própria verticalidade da peça, sabe? Essa figura que se ergue e culmina na bandeira é vista como um símbolo de resistência. De se manter em pé apesar de tudo. Exato. É o ato de se manter de pé apesar da precariedade. É o lixo que se organiza, ganha corpo, vira quase um tótem e ainda levanta uma bandeira. Nossa, a análise vai fundo mesmo. Fala até numa união entre o descarte e o sagrado. Como se a obra transformasse essa matéria humilde num ponto de encontro. Quase um altar para o rejeitado. Isso, e a figura como essa sentinela anônima, um estandarte de uma epopeia silenciosa. É bem poético. Muito. E essa visão, ela se conecta com a poética do artista que a fonte menciona ser autodidata. Isso dá uma camada a mais, eu acho. Como assim? A obra parece ter uma autonomia, sabe? Uma teimosia em se manter de pé, que talvez reflita o próprio ato criador mais independente. Ah, interessante essa conexão. E a análise também faz uma ligação importante com a arte povera, aquele movimento italiano, que valorizava materiais pobres. Sim, do pós-guerra. Isso.
E também com tradições populares brasileiras. É usar o pobre para criar uma imaginação rica, sabe? Misturando poesia visual e crítica social, uma ética do cuidado com o descartado no lugar da retórica do luxo. Então, para a gente resumir um pouco esse mergulho na análise da Ana Celeste, temos uma escultura pequena, feita de lixo, basicamente, que desafia a gente a repensar onde a gente encontra valor. Exato. Ela meio que força a olhar para baixo para o ignorado e descobrir ali uma forma inesperada de nobreza. E de resistência silenciosa, talvez. É isso. É um convite potente a enxergar força no que parece precário. A beleza no que pode ser visto como grotesco ou insignificante. A obra, por meio da análise que a gente explorou, não dá respostas fáceis, né? Mas ela tensiona nosso olhar sobre o que a gente considera digno, importante, nobre, tanto na arte quanto na sociedade. Fica a reflexão, então. Se essa nobreza pode ser encontrada abaixo, nos materiais descartados, como essa ideia poderia ressoar em outras áreas, pensando talvez em conhecimentos, em histórias, em trabalhos que muitas vezes ficam invisíveis ou são desvalorizados no nosso dia a dia? Onde mais essa nobreza escondida poderia estar?